E agora, o nosso palestrante, o nosso convidado de hoje, o nosso empresário, é uma pessoa que hoje ele está mexendo com Florianópolis inteira. Ele já tem um dos maiores eventos de empreendedorismo do Brasil. O cara, apesar de ter apenas 29 anos, ele é atual presidente da Associação Brasileira de Empreendedorismo de Evento e presidente do Lead Futuro, maior grupo empresarial do Brasil. Lucas palestra sobre o tema em todas as regiões para milhares de pessoas. Aos 19 anos fundou o quetemhoje.com.br, que tinha como objetivo funcionar como agenda de eventos em Florianópolis. Como se já não bastasse todas essas palestras que ele faz, Lucas aqueceu ainda mais o ramo do empreendedorismo nacional com o Empreende Brasil Confere-se, um dos maiores eventos com o tema do país. E nada melhor do que o próprio Lucas para falar um pouco da história dele. Chamamos ao palco Lucas Schwetzer. Obrigado. Boa noite, pessoal. E aí, Lucas, tranquilo? Tranquilo. Obrigado aí, Gustavo, pelo convite. Parabéns aí por essa iniciativa. É muito bom ver quando a gente tem numa segunda-feira à noite. Acho que o local também propicia muito para isso, para a gente ter essa troca de ideias e troca de experiências. Com certeza, né? Até porque o que a maioria das pessoas estão fazendo numa segunda-feira a esse horário, né? Com certeza não estão trocando as ideias sobre empreendedorismo. Mas, Lucas, eu pude conhecer um pouco mais a sua história através do próprio Empreende Brasil, através de toda a sua biografia, tudo que você posta. E eu não sabia que você perdeu seus pais bem cedo, né? E você teve uma grande inspiração, né? O pai dele, para quem não sabe, se suicidou quando você era bem jovem. Quero que você conte um pouco da sua história, um pouco dessa tua bagagem, como você conseguiu interpretar tudo isso para o lado positivo e não para o lado negativo, pelo lado que te motivou a construir tudo isso que você vem construindo. Muito obrigado. Obrigado. Bom, maravilha. Contextualizando um pouco, eu acho que o meu despertar do empreender, indo numa linha histórica aqui, quando eu tinha 9 anos, eu vi uma reportagem no Fantástico, onde tinha pessoas que ficaram ricas antes dos 40 anos. E eu pensei assim, eu tinha 9 anos. Assim, será que eu preciso esperar até os 40 anos? 9 anos, você já pensou assim? Eu pensei isso. E daí eu fui ver na reportagem o que essas pessoas faziam. E daí essas pessoas eram empresárias, né, na sua grande maioria. Eu disse assim, vou ser empresário. Não sabia o quê, nem como, nem... Então, tinha essa ideia fixa, né, nesse sentido. E aí, no decorrer do passar aí com a minha adolescência, minha mãe acabou falecendo de câncer. Ela faleceu de câncer quando eu tinha 15 anos. E, enfim, o câncer acaba adoecendo, né, a família junto, enfim. E logo depois ela veio a falecer. E meu pai entrou em depressão. E 3 anos depois, meu pai também acabou se suicidando, né? Isso você já tinha 15 para 16? Minha mãe, com 15 para 16, ela faleceu, e meu pai faleceu uma semana depois do meu aniversário. Já tinha uns 18? Fiz 18 para 19. Entendi. Com 19 anos já. E claro que, né, cada um tem a sua história, algumas histórias um pouco mais difíceis e tal. E em meio a essa situação, o meu ponto de vista foi... até eu lancei um livro quando eu tinha 26 anos, que o nome do livro é Tinha Tudo para Dar Errado. Então, o que a gente faz quando se está numa situação dessa? E na minha cabeça era assim, cara, já deu tudo errado. Então, agora qualquer coisa que eu tentar, se não der certo, beleza, acho que a pior das dores eu já passei. Então, acho que por isso, talvez, muitas vezes eu fui até irresponsável, ou muitas vezes as pessoas me colocavam no sentido de, mas tu nem tem idade para isso. E talvez pelo fato de eu não ter meus pais para dizer, tu é muito novo para isso, não faz isso porque aqui pode dar errado e tal. Então, acho que por isso, por não ter essa ponderação de ninguém, talvez de uma forma até protetora, mas podando ou ensinando os caminhos com base na sua experiência, eu fui fazendo. Então... e por esse motivo, acho que a gente acabou fazendo muita coisa, errando muito, e aprendendo com os erros, mas principalmente realizando, né, fazendo acontecer. E a gente tem 2 formas de aprender na vida, né? A gente pode aprender errando,
e aí muitas vezes sai caro, como muitos dos nossos erros, ou a gente pode também aprender com o erro dos outros, né? Então, e participando de eventos como esse, e relacionamento e tal, a gente acaba também estreitando a curva de aprendizado aí para várias áreas. Exatamente, isso mesmo, Lucas. Eu gosto de dizer que depois que tu tá no fundo do poço, a única saída é olhar para cima. E ainda você precisa que alguém jogue uma corda, né? No caso, o evento, as pessoas, o próprio evento dele, o Empreende Brasil, para quem não conhece, um dos maiores eventos aqui do sul de Santa Catarina. Um evento que me despertou, trouxe grandes ideias, pude me relacionar com grandes líderes. Então, eu digo que o evento foi o despertar para mim, foi quando eu tomei a decisão de ser um verdadeiro empreendedor. E hoje você vem trazendo esse conhecimento para muitas pessoas. Lucas, eu separei umas perguntas aqui para você. E uma delas começa sobre, hoje, a gente sabe que o relacionamento é muito importante para tudo. Na família, nos negócios, no dia a dia. E você começou muito cedo, né? Como você fez para começar a construir os seus relacionamentos desde jovem? Como é que você fez para construir pessoas que acreditassem em você ou na sua visão e toparam fazer acontecer junto contigo? Bom, acho que isso é muita questão, não existe uma receita de bolo, né? Diríamos, se alguém tivesse, seria a pergunta de 1 milhão, né? Mas acho que o que a gente fez foi acreditar num propósito. Então, encontrei no meio de eventos, marketing, e principalmente no empreendedorismo, um propósito de fazer as coisas acontecerem. E quando a gente teve clareza desse propósito, a gente, logo depois que a gente criou a empresa, a agência de eventos, no começo ela nasceu, o objetivo dela era eventos de entretenimento, que era a minha referência de eventos na época, e depois de tomar um grande prejuízo financeiro de uma festa que deu prejuízo, eu vi que não era o caminho seguir no ramo do entretenimento, mas fui para o lado do corporativo. E, a partir daí, eu sempre busquei encontrar pessoas que pudessem me levar para um próximo nível, né? Quando a gente é o mais inteligente da mesa, a gente, né, numa rede de contatos, a gente tem que repensar, porque a gente tem que buscar outras pessoas, né, que possam nos agregar, não no mau sentido, mas no sentido de estar sempre aprendendo, né? Então, porque numa mesa que tem pessoas melhores que você observa mais, né? Ouve mais, aprende mais. Exatamente. E a gente às vezes quer ser o centro da atenção, né? No caso, quando está numa mesa assim que tem pessoas que conhece um pouco mais do que você, tem uma certa experiência, teu nível de expectativa, teu nível de desenvolvimento tem que ser muito maior. Exatamente. E então, indo na prática, assim, o que eu fiz? Eu busquei referências, pessoas que me inspiravam, pessoas que talvez já chegaram onde eu imaginava chegar. Tu tem em mente aí uma... Dentre esses exemplos, o Flávio Augusto é um, que na época, já em 2012, e o João Dória também. João Dória. E o Roberto Medina, o criador do Rock in Rio. Então, com isso, basicamente, eu criei estratégias para que eu pudesse, claro, a um curto, médio prazo, pudesse chegar e começar a me inspirar neles, me relacionar com eles. Legal. Então, em 2013, eu entrei no Lead Futuro em São Paulo, porque não existia o Lead Futuro aqui, e o Lead foi fundado, né, pelo João Dória. Foi uma forma que eu encontrei para começar a me aproximar, então vi que tinha essa possibilidade, entrei no grupo, participei do comitê. Então, desde 2013 eu participo do Lead Futuro, desde que ele existia só em São Paulo. Hoje eu presido o Lead Futuro, né, em Santa Catarina. Então, é uma construção. E no começo, né, por todas as dificuldades que eu tive com meus pais, eu juntava um dinheiro que eu nem tinha, né, juntava... Qual foi teu primeiro trabalho, Lucas? Primeiro trabalho foi quando eu estava no 3º ano, e eu trabalhei numa loja de joias de uma amiga minha. Começou vendendo mesmo. Na verdade, nem vendendo, porque só tinha mulheres vendendo, e a ideia era manter esse padrão. Eu fui meio que office boy mesmo. Então, a gente pagava a conta, aprendia um monte de coisa. Aprendi um pouco de joias também. E esse foi o meu primeiro trabalho, assim, que surgiu justo na depressão do meu pai, que foi uma época que eu precisava de dinheiro para pagar a luz do mês seguinte, assim, que foi uma época que realmente deu aquele estalo do tipo, cara, eu não quero passar nunca mais isso na minha vida, e não quero depender de mais ninguém para isso, né? Minha mãe já tinha falecido, meu pai estava naquela situação, e resolvi, a partir daí, fazer por mim.
Então, essa foi a grande inspiração, assim, nesse sentido, né? Mas, voltando ao teor da tua pergunta, para a gente não escapar, eu acho que o grande ponto é a gente ter onde a gente quer chegar, ter referências dessas pessoas de onde a gente quer chegar e criar situações que a gente possa se relacionar com essas pessoas. Então, hoje eu conheci o Roberto Medina através de um evento que eu mediei deles no Rio de Janeiro, um evento da ABO, que é a qual eu sou vice-presidente nacional, que é a Associação de Empresas de Eventos. Então, a gente fez um evento no Rio de Janeiro, convidou eles, gerou essa aproximação, participei com eles agora também do Rock in Rio Academy, há 2 anos atrás. Então, hoje existe essa relação. Com o Dória, da mesma forma, né? Participo do LEAD desde 2013. Então, em vários eventos, criou-se essa relação também de contato. E com o Flávio Augusto também, pela relação de tudo que ele tem de geração Flávio de Augusto valor. vai estar no próximo Empreende Brasil. Por que não, né? Vamos ver. Então, na verdade, basicamente é criar as situações como essas, né, que podem gerar relacionamento e ter formas que a gente eleve os relacionamentos aí de modo geral. Legal, muito obrigado, Lucas. Muito obrigado mesmo. Lucas, como você faz para ter o foco no que o Lucas é, né? E não no que o mundo diz para o Lucas ser? Como você faz para interpretar o feedback do lado construtivo das pessoas que você está se tornando todos os dias? Porque todos os dias, né, o mundo hoje é muita informação te dizendo faz isso, faz aquilo, e muitas pessoas não conseguem ter um foco. E às vezes quando está próximo do negócio, dá aquele estralo, né, romper, né, dá aquele trampolim no meio da piscina, a pessoa desiste, porque está sempre buscando um atalho, um caminho diferenciado. Eu vejo você, mesmo jovem, poxa, já cedo, sempre focado. Como você consegue focar no que o Lucas é, no que o mundo te proporciona, como você ressignifica tudo isso para tirar o melhor para você? Bom, o que eu aprendi assim nesse tempo, né, em tudo que eu passei, muitas pessoas até me perguntam, né, tipo, tu teve acompanhamento psicológico, psiquiátrico e tal? Nunca tive nesse sentido. Eu acho que é importante ter, mas não tive a oportunidade e também consegui me desenvolver nesse sentido. Então, uma metodologia que me ajudou muito a mudar as coisas, eu acho que é essa palavra certa de ressignificar. Então, aconteceu isso na minha vida, e eu acho que 50% das coisas que acontecem na nossa vida depende da gente, outras 50% depende de uma série de fatores externos, né? Políticos, familiares, relacionamento, enfim. E eu procurei me focar naqueles 50% que me pertenciam, né? Na qual eu era responsável. A partir daí, eu comecei a me olhar de uma forma externa, do tipo, sair de mim, né? No sentido de quem que eu era e quem que eu queria ser. E desse quem que eu queria ser, eu listei de uma forma bem objetiva e planejada até quais eram as características que eu precisava desenvolver para isso, né? Então, desde fazer um curso de PNL para conseguir me desenvolver e saber lidar com as pessoas, a neurolinguística, a questão de falar em público, a questão de apresentação, a questão de negociação, enfim, procurei entender todas essas habilidades que eu precisaria ter para me tornar quem eu quero e almejo ser ainda, porque a gente está no caminho, né? Tem muita coisa a ser conquistada, com erros, com acertos, enfim. Mas uma coisa que eu fiz é me focar, não dar ouvidos para quem talvez vai te aconselhar, talvez seja uma pessoa que tenha receio ou que não fez. Então, eu tento sempre me aconselhar com pessoas que já fizeram. Especialistas. Então, eu não vou perguntar, sei lá, para um amigo meu o que ele acha de uma ideia de algo que ele nunca fez, não por nada, mas... Opinião, se valesse dinheiro, né, no mundo que a gente vive, minha nossa, né? Já estaria rico. Exatamente. Então, acho que aí foram algumas dicas assim do que eu fiz, do que eu faço e que me ajuda a seguir o plano, assim, né? Legal, sempre teve um foco a longo prazo. E Sim. Eu admiro isso porque comigo foi assim. Eu, aos 18, aos 19 anos, eu comecei a estudar também essas referências, esses líderes, essas pessoas que tinham sucesso em várias áreas. E eu comecei a ver essas características, essas habilidades, e falei, cara, eles não têm dom. Assim como você faz um bolo, você pode se tornar uma pessoa bem-sucedida, você pode aprender a falar em público, você pode aprender a fazer novos relacionamentos, você pode aprender a fazer um negócio que funcione. E aí eu comecei também a admirar essas pessoas, comecei a me inspirar nelas, né? Não aquela inspiração ruim, mas sim aquela que te motiva.
E eu comecei também a desenvolver isso, e até por isso que a gente está aqui. Até uma coisa legal, Gustavo, uma frase que me ajuda muito, até que é, se vocês forem na agência, em alguma das empresas, a senha é sempre sucesso hoje. Uma frase que para mim resume muita coisa, é duas palavras, né, que resume muito, o sucesso hoje, por quê? Porque o ontem já passou, não tem mais o que tu possa ser feito. O amanhã vai ser consequência do hoje. E se focar em fazer sucesso hoje, e o que vai ter o teu sucesso hoje? Vai ser vir aqui, fazer network, conhecer novas pessoas, enfim. A gente vai cada vez estar mais perto de um sucesso maior, né? E eu vejo que muitas vezes a gente leva tanto a longo prazo, no sentido de ano que vem eu quero fazer tal coisa, e isso não é fracionado no teu dia a dia, o teu dia a dia não te leva para aquele caminho, e aí quando chega perto naquele caminho, a meta já fica inalcançável, né? Então, acho que sucesso hoje é duas palavras que me ajudam muito a encontrar metas e formas de ação para que eu possa estar sempre mais próximo no dia seguinte do que eu almejo aí para frente. Exatamente. A ideia não é você ter rapidez, mas sim estar no caminho certo, né? Porque mais cedo ou mais tarde você vai chegar. E a direção vale mais do que a velocidade, né? Com então certeza, isso é importante. Né? Sensacional, Lucas. Hoje você tem um dos maiores eventos, né, bem visto do país, né? Foi até homenageado no evento do Primo Rico para mais de 15 mil pessoas que teve lá em São Paulo. Qual o segredo para impactar tantas pessoas, Lucas? Qual o segredo assim para a gente se conectar com as pessoas? O Empreende Brasil ele nasceu com o propósito de que o empreendedorismo mudou minha vida. Então, como minha paixão sempre foi eventos, foi encontrar nada mais, nada menos do que uma conexão entre isso, né? Então, a gente criou um evento de empreendedorismo com esse legado muito forte de empoderar as pessoas, de fazer com que elas de fato realizem seus sonhos, né, e trazer pessoas que possam ajudar nisso. Então, o Empreende Brasil ele tem um propósito muito forte de duas frentes. Uma de criar uma experiência incrível de quem participa do evento em si, de ser um evento totalmente fora da curva. Então, a gente pega o modelo, falando em negócio, né, a gente pega o modelo de um evento tradicional e desconstrói ele para criar o Empreende Brasil. Então, desde interação, desde posicionamento de palco, de formato de palestra. Então, a gente tenta ser bem disruptivo para a gente gerar negócio. O evento realmente foi bem diferenciado. Aquela questão do palco no meio. De onde veio essa ideia? Eu digo até que no Brasil... Melhor, da onde vêm as tuas ideias? Sim. Eu digo que no Brasil a gente tem uma grande oportunidade, que a gente tem uma bola de cristal. Que é basicamente a gente olhar para fora e ver aquilo que está acontecendo que pode ser tendência aqui. E evento, de um modo geral, e acho que todas as nossas criações, independente do ramo de vocês, seja um escritório de advocacia, seja algo de contabilidade, enfim, a grande questão vai ser sempre, a gente sempre vai conectar uma boa ideia sempre vai surgir de duas conexões. Então, sempre vai ser algo que tu viu na revista com algo que tu falou com alguém que vai te despertar um novo insight. Então, eu acredito que quando a gente cria formas de aumentar o nosso repertório, de gerar insights, quanto mais coisas diferentes a gente faz, eu acho que maior a possibilidade da gente criar coisas novas, né? Então, a gente procura olhar muito, por exemplo, projetos no Japão, em Dubai, viajei agora para... Só que tudo que é diferente, que coisas que provavelmente não vão ser aplicadas na íntegra aqui, mas tenham uma ideia que pode se conectar com a outra, e isso gera uma outra inovação. Exatamente. O Brasil está só começando, né? O cenário melhor agora para a gente começar a fazer um ótimo trabalho é o Brasil. Exatamente. Como diz a frase, a gente tem muito para fazer, né? Então, depende dos empreendedores para fazer essa roda girar aí. Legal, Lucas. E, poxa, hoje você tem vários projetos, né? São vários. Cada dia que eu vejo o seu trabalho está saindo mais. O que você considera, assim, numa ideia para ela ser validada, para a gente realmente dedicar o nosso tempo? O que vale numa ideia para você dedicar o seu tempo, fazer acontecer, que vai ser uma ideia bem vista para a gente empreender com ela? Acho que no conceito geral de startup, acho que tem um conceito muito legal que é errar barato e testar rápido. Independente do seu modelo de negócio, acho que eu vejo que tudo tem oportunidade, né? Mas eu acho que quando a pessoa tem um alinhamento de um propósito maior, e eu não falo no propósito no sentido romântico da palavra, que muitas vezes a gente fala, tem que amar,
tem que ter propósito e tal, mas é muito mais porque, assim, cara, se tu não gosta, tu vai ter dificuldades e tu vai acabar a possibilidade que tu desista. Exatamente. Se tu não gostar do teu negócio, é maior do que daquilo que tu gosta, daquilo que tu tem propósito de, porra, é isso que eu quero, então eu vou enfrentar uma porrada, 2 porradas, até acertar a linha e seguir em frente. Eu gosto de dizer, até eu estava falando com os donos aqui do Diazin, que uma grande ideia exige grandes mudanças, né? Ou seja, estar aberto a essas mudanças, né? Muitas pessoas têm medo de mudar. E como tu encara as mudanças para a sua vida? Como você encara, assim, tipo, projetos que o desafiam? Como você enxerga eles em sua vida? Eu vejo que a gente está sempre em constante mudança, assim, né? Então, muitas vezes a gente pode querer se apegar, talvez, a uma comodidade. O passado, né? O passado era assim, se fosse antigamente eu conseguiria hoje. Exato. E eu acredito que a partir do momento que a gente começa a enxergar as coisas, os projetos, como se fosse uma fase, eu acho que tudo fica mais fácil da gente buscar um próximo nível ou da gente superar talvez uma perda ou algo que deu errado, né? Então, por exemplo, né, o Empreende Brasil esse ano, né, é o 6º ano de evento. A gente começou lá em 2014 para 250 pessoas. Esse ano a gente trouxe 3.500 pessoas, veio a Anitta, o Ike, o João Amoedo, o Thiago Nigro. E o Empreende Brasil é um sucesso? Não, ele foi um sucesso. Agora, para ser 2020 ser um sucesso, a gente está trabalhando desde já. Né? O que a gente pode melhorar, onde que a gente errou, onde que a gente acertou. Então, o sucesso é um momento, né? Então, o que a gente vai fazer para o próximo momento continuar sendo sucesso ainda maior? Então, acredito que estamos em constante evolução, estamos em constantes aprendizados e a questão é sempre buscar o próximo nível, assim, nesse sentido. Legal, esse é o lema, né? Próximo nível, né? Sempre buscar a melhora na mudança que está acontecendo, até porque são várias fases na vida, né? Que nem você teve a fase jovem, agora a fase mais adulta, depois uma fase mais velha. Tu lida com várias situações que vão acontecendo em sua vida. Como você, agora me fugiu o nome da pergunta, mas como que você consegue se moldar todos os dias? O que você faz para ter esse próximo nível todos os dias em suas ações? Como você faz para ter esse crescimento todos os dias? Porque muitas pessoas pensam que tu vai acordar e vai dar tudo certo. Não, é uma construção. Um evento aqui foi dia e noite para trabalhar. O Empreende Brasil, tenho certeza, todo o trabalho que você vem tendo, né, é dias e noites bem trabalhado. Como você faz? Como é a sua rotina assim, para ter esse alto desempenho no que você faz? Hoje a gente tem uma equipe, né? Uma equipe que segura as pontas em vários sentidos. Então, tem que ter time, tem que ter processo e tem que ter gestão de um modo geral, né? A gente não constrói nada sozinho. Então, isso é importante a gente saber de que muitas ideias milaborantes que muitas vezes eu tenho, a questão é, cara, tem que fazer. Não dá um jeito. Já fizeram lá fora, então vamos ver. Tem que achar alguém que acredite junto com a gente. E cada reunião, às vezes, é um desafio. Por exemplo, trazer a Anitta foi um embate, né? Uma enquete, né? Interno. Trazer o Ike Batista, né? Pô, polêmico e tal, também foi outra... Até um fato curioso, muitas vezes as pessoas perguntam, né? Pô, por que o Ike e tal? A gente já tinha um relacionamento com ele, e ele foi um dos caras que eu admirei, né, na época áureas aí, acho que todo empresário admirou, e ele passou por essa situação que todos sabem, né? Passou, né? E passou por toda essa situação, e acho que a grande questão e a grande mensagem que a gente quis trazendo o Ike foi, ele tem um lado empreendedor muito incrível, mas ele também deu errado por questões de ética, questões que talvez o próprio mercado brasileiro colocou, enfim, que não foi errado e que a gente entende isso, e ele também, e está pagando por isso. Mas a nossa grande estratégia interna para trazer o Ike foi o que pior pode acontecer se a gente trouxer ele e a galera não gostar. Teve muitas pessoas que não gostaram, né? Tipo, e a questão foi pessoas querendo devolver ingresso, alguém não querer palestrar por causa dele.
e a gente procurou minimizar os riscos nesse sentido, muito aberto, e a gente, de fato, acredita né, na visão dele, nele como visionário. Na reconstrução, né? Que as pessoas podem melhorar, né? Na reconstrução e de aprender com o que deu certo e também com o que deu errado. Com certeza. Né? Então, acho que é essa uma visão, né? Poxa, 7º mais rico do mundo, né? Ele foi. Será que tem alguma coisa que a gente pode aprender? Com certeza, alguma coisa diferente tem, né? Com certeza. Então, enfim, então, de um modo geral, a gente procurou minimizar esses riscos para a gente, de fato, tomar a decisão de trazer, né? Então, tudo que a gente faz, a gente tenta pensar de uma forma mais estratégica possível, em conjunto, em time, mas, às vezes, o nosso feeling também tem que falar, né? Apesar de quase a maioria ter sido não a favor, a gente seguiu um feeling que tinha esse propósito. Você sempre teve essa conexão, esse feeling contigo mesmo, assim, de saber, vou por aqui, tipo, naquela hora, vou ou não vou? Vai. E tu vai. Na real, tem 2 tipos, né? Todo mundo fala que empreendedor é aquele que assume risco e tal, e daí a gente tem que aprender que tem 2 diferenças. Tem o empreendedor, que ele é de fato e enfrenta risco, mas tem uma grande diferença entre ser empreendedor e ser teimoso, né? Então, às vezes a gente é teimoso, não, eu acredito no meu sonho e tal, e todos os indícios dizem que vai dar errado, mas tu acredita no teu sonho. Então, esse seria um empreendedor teimoso. Então, tem que analisar riscos, tem que fazer isso. E outra grande questão, acho que todo mundo tem o seu feeling, né? Acho que cada vez mais a gente tem que aprimorar. E uma coisa que me ajuda muito se eu estou confortável, estou mais tranquilo com uma situação, e todo mundo com certeza já passou por isso, é porque com certeza está no caminho certo. Agora, quando de alguma forma a gente fica inquieto ou fica incomodado, é que talvez possa ser o caminho certo, mas pensa um pouco melhor, amadurece um pouco melhor, estuda um pouco melhor para, de fato, tomar a decisão, né? Então, alguns sinais que o nosso corpo já está preparado para tomar algumas decisões, é mais a gente saber se entender e ler isso aí como diagnóstico, digamos. Legal. Hoje você tem, digamos, alguma bússola, alguma coisa assim que você já... Porque você já tem grande resultado, né? Ou seja, você já deve ter alguns parâmetros que você desenvolveu em você mesmo para saber, estou no caminho certo, fugi um pouco da minha rota. Como você faz para avaliar se você está na rota correta? Claro que tem a visão a longo prazo, mas às vezes a gente se confunde com a urgência e a importância, né, do que vem ao nosso dia a dia. Como você faz para ter esse controle? Um exercício bem legal, assim, acho que eu aprendi a fazer, é que nas nossas vidas, nas nossas decisões, geralmente as coisas que dão errado, elas tendem a ter um mesmo comportamento da nossa parte. Ou a gente é muito ansioso e quer ter as coisas antes do tempo, ou a gente não estuda o suficiente. Então, a partir do momento que eu entendi e eu estudei isso, né, tudo que eu fiz e deu errado. Por que deu errado? Não pelos fatores externos, mas pelo fator decisório, né, o fator interno. E aí, a partir desse momento, eu criei uma rota do que não fazer. Então, seja tomar decisões precipitadas, seja se aconselhar talvez com pessoas que não tivessem expertise o suficiente, seja fazer pelo motivo errado. Então, hoje eu tenho uma lista comigo mesmo, do que não fazer para dar errado, assim, né? Tipo, para fugir desse erro, assim, né? Porque se a gente for buscar no nosso histórico, de um modo geral, a gente tende a ter o mesmo comportamento quando as coisas dão errado, e algumas coisas a gente consegue a partir daí fazer. É um hábito, né? Às vezes acordar todo dia repetir aquela mesma rotina, né? Exato. Vira um hábito, talvez, de fazer as coisas erradas, né? É a mesma coisa do tipo, né? Tem coisas que a gente sabe que a gente não sabe, tem coisas que a gente não sabe que a gente não sabe. E a grande questão é a gente minimizar esse não saber do que a gente não sabe, né? E isso, olhando pra gente... Estar aberto, né, ao novo, né? Exatamente. Legal. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado aí por todo o teu conhecimento, toda a sua experiência aí que você contribuiu conosco hoje à noite. A gente vai abrir agora para perguntas. Alguém tem alguma pergunta aí que queira fazer para o Lucas? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Ninguém? Todo mundo tranquilo? Então, mais uma vez quero agradecer a nossa casa aqui de Azim, ao nosso estúdio, né, que possibilitou toda a questão do nosso marketing, toda a questão de foto, o Wallace, toda a questão da parte operacional. Quero agradecer muito a todos vocês que disponibilizaram estarem aqui hoje à noite. Mais uma vez, muito obrigado, Lucas. E agora a gente vai ter nosso intervalo musical, que vai proceder aí até o fim da noite. E agradeço mais uma vez
a todos vocês. Tenham uma ótima noite. Até a próxima segunda, 1000, que a gente vai ter o diretor, quer dizer, o diretor não, o presidente do Sapiens Park e o presidente da ACAT, e também estamos confirmando com mais um convidado VIP, Pedro Superti. O nosso flyer vai estar disponível já até quarta-feira, então acompanhem todas as mídias e até a próxima segunda-feira, Semana 1000. Muito obrigado. Obrigado a todos, boa noite. Sucesso para todos nós.